Boa noite. Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos cumprimentamos, que nos abraçamos no Senhor. É com alegria que interagimos também com o internauta que nos acompanha, que está conosco ligado. Estamos em mais um culto de doutrina, em mais uma segunda-feira, que é permissão de Deus que estejamos aqui reunidos. E a temática dessa doutrina é a imutabilidade da profecia. Muito bem. Então, a imutabilidade da profecia está pautada e será pautada não em profecias ou palavras proféticas que precisam de algo para que se cumpram, de condições dadas pelo profeta e também participativas ou com a participação de agentes. Não. Hoje nós trabalharemos a imutabilidade do ou da profecia diante do vaticínio, diante daquilo que vai acontecer e que Deus estabeleceu como vaticínio, como profecia imutável, assim como Deus é imutável e nele não há sombra nem variação de mudança. Também a profecia que parte, que vem dele, nela a profecia não há sombra nem variação de mudança. Então introduzimos com Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, por enquanto somente, versículo 17. Não vos enganeis, meus irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Senhor, te bendizemos, te glorificamos e exaltamos o Senhor que nos dirige e o Senhor que tem estado conosco, permitido que estejamos reunidos. Obrigado, Senhor, pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos, unge-nos, para que tenhamos, Pai, também o mesmo desempenho, a mesma visão, então, vamos lá. Todo dom perfeição lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então aqui, quando o texto diz, não vos enganeis, meus irmãos, toda a boa dádiva, um item, e todo o dom perfeito, 2 itens, são a boa dádiva e o dom perfeito, das luzes, em quem não pode haver sombra, nem variação de é maravilhoso. Toda profecia, toda palavra torna um presente para a igreja, um dom perfeito. São a boa dádiva e o dom perfeito lá do alto. E descem diretamente do Pai das luzes, e já estamos segurando essa passagem, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, versículos de 19 a 21. Temos uma leitura muito conhecida da igreja. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva desça em vosso coração,
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, agora atente, profecia da Escritura, singularizando, de toda a Escritura, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa profecia que está aqui detalhada na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, 19 a 21, não é uma palavra profética condicionada, onde ela pode ou não cumprir-se a partir do momento em que alguém que a ouve a coloca em prática. Não, é uma palavra vaticinal, é uma palavra vaticínio, é uma palavra que veio do Espírito Santo e, portanto, nela existe uma imutabilidade, ela não pode mudar, ela não pode oscilar, ela não pode falhar. Por isso, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso nesse mundo, nessa terra. A palavra de Deus é uma candeia que brilha e está em nós, para nós e conosco, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, isso é fundamental, isso é pautado, que nenhuma profecia da Escritura, aí é vaticínio, aí é algo que está do Espírito Santo ligado à Escritura, provém de particular elucidação, de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos a convicção, a certeza de que a palavra profética contida na Escritura é a profecia, é aquela que é imutável, inabalável e que terá que cumprir-se, quer queira o homem, quer não queira. Muito bem. Então, nos Salmos de número 119, versículo 89, está algo simples, mas bem notório para todos nós. Salmos 119, o maior salmo da Bíblia, das Escrituras. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então ela veio do alto, ela desceu do alto, do Pai das luzes. Ela está firmada lá, veio de lá. E, portanto, nela não pode haver sombra, nem variação de mudança, porque esse é o caráter de Deus. Nele não pode haver sombra, nem variação de mudança. Então, a Bíblia é categórica. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então está estabelecida a palavra que desceu do Pai das luzes para a nossa elucidação, para a nossa visão, vem do céu, vem do Senhor, e nele não há sombra nem variação de mudança, e ela não provém de particular interpretação, não vem de particular elucidação, ela vem do próprio Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, diz algo maravilhoso. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Apocalipse 22, 19, minha linda e ungida pastora Nailfe Jorge, nos lerá, é a mesma visão. Eu vou ler, portanto, Deuteronômio novamente 4, 2, e a pastora entra em 22, 19 do Apocalipse. Eu vou ler novamente. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Apocalipse 22, 19, pastora. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ô, glória! Então a palavra vaticínio, a palavra profética que veio do alto, que é engendrada no céu e que desce para nós através do Espírito Santo, ela não pode ser acrescida
nem diminuída. Nenhum homem na face da terra, e você vai ver que tem, poderá mudá-la, poderá alterá-la, nem acrescentando, nem retirando, porque ela é uma palavra na qual, repitamos, não há sombra nem variação de mudança. Ela se cumprirá cabalmente. Glórias ao Senhor. Então não falamos de palavra profética condicional, mas sim de palavra profética vaticínio, proferida por Deus, diretamente do trono. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Do 11 ao 14. Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente ou não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus? Que nola traga e nola faça ouvir, para que a cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar? Que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos, o mandamento, o cumpramos, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Então o Espírito Santo nos dá a palavra que desce do Pai das luzes, e ela está no nosso coração, e ela é mencionada por nossa boca. Não é preciso que ninguém suba aos céus, nem vá aos mares, nem a quilômetros de distância a busque, porque ela está dentro de nós. Ela vive e viverá dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia que temos de que Deus é Senhor e que nos faz cumprir tudo quanto Ele manda. Portanto, o seu mandamento, coisa tremenda para as nossas vidas. Muito bem, agora atenção. Nós vamos entrar num desenho, numa profecia vaticínio, que é muito dicotomizada, dividida, acrescida, diminuída, e fazem dela um festival de retalhos. E não pode, não se deve fazer isso. Eu começo então a ler para você Romanos, no seu capítulo 8. Romanos 8, de 22 a 23, eu peço que o nosso ministro Anderson Vecchione nos possa fazer essa leitura, para que possamos desenhar uma figura que todos nós esperamos, queremos, e é o centro do nosso projeto de oração. Então, Romanos 8, de 22 a 23, Anderson Vecchione. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Muito bem, muito obrigado pela leitura, Anderson, porque sabemos, estou repetindo essa maravilhosa leitura, que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, Espírito Santo, E maiúsculo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a criação inteira, pense no mundo animal, no mundo vegetal, pense na criação toda, a um só tempo geme. E essa criação toda, ela espera a redenção dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo, para a adoção das primícias, para que nós que estamos aguardando, estejamos também aguardando a redenção do corpo. A isso dá-se o nome de arrebatamento, quando o Senhor vai levar o seu povo, quando o Senhor redencionar, expiar o seu povo. Demora um pouco, ele volta para a grande tribulação, ele estabelece o milênio, e no final desse ciclo, todas as coisas, a criação, todas as coisas serão restauradas por causa dos filhos de Deus, por sua, por minha, por nossa causa. Tiago 1,18, também neste mesmo ritmo,
nesta mesma visão, Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então o Senhor nos gerou. Quem aqui já nasceu pela palavra de Deus? Quem aqui já foi transformado pela palavra de Deus? Então ele nos gerou, ele nos criou, ele nos fez nova geração, nova criatura, pela sua palavra, pela verdade. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, para ele nós somos primícias. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo como excelência, como primícia, como primeiros frutos, que será o grande exemplo para o mundo quando ele arrebatar a sua igreja. Muito bem, então dando continuidade aqui, em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 9. Está escrito, preste bem atenção, Apocalipse 9, versículo... Apocalipse 19, perdão. 19, errei, 19. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, ou bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, é incrível como não se deve acrescer, diminuir, tirar nada das Escrituras. Eu quero repetir. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Qualquer evangelho que não tenha a ceia das bodas, que não tenha a ceia do casamento, que é o encontro do noivo com a noiva, que não tenha a ceia do arrebatamento, ela não vem de Deus, ela é atrofiada, ou ela é acrescida de heresia, ou ela é diminuída, extraída para perder o seu sentido. Então, as verdadeiras palavras de Deus inserem, trazem o encontro da igreja, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quantos aqui no Espírito, igreja, isso é uma questão de fé, são e se sentem convidados à ceia das bodas do Cordeiro? Quantos aqui anelam, desejam, aspiram pelo arrebatamento? Então sinta-se realmente amado e saiba de que você será chamado e vai ser levado para a ceia das bodas do Cordeiro. E diante disso, nós vamos saltar para uma visão linda de Mateus 26, de 29 a 30. Olha que coisa linda. Mateus 26, de 29 a 30, o próprio Cristo falando. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então ele ceou, cantou um hino, louvou a Deus e disse assim, olha o seguinte, olha o que ele disse, e digo-vos, desta hora em diante, de agora em diante, você é executado, eu vou para sempre para a glória, vocês ficarão aqui, e desta hora em diante eu, Jesus, não beberei deste fruto da videira. Que fruto da videira? A uva, o suco de uva, jamais, não mais beberei, até que o hei de beber novo, ou seja, um vinho novo, igreja, celestial, inigualável, convosco. Quem é vosco? Quem é com? Junto com você, nós, igreja. Eu vou embora, vocês ficarão. Vocês vão cear em memória de mim. Vocês vão continuar tomando esse vinho, comendo esse pão. Porém, eu não beberei mais desse vinho. Até que, conjunção adverbial de tempo, até que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Essa é e será a ceia das bodas do Cordeiro, sobre a qual Apocalipse 19:9 diz que se não tiver isso, essas palavras não são verdadeiras. Então, toda a doutrina, daqui a pouco citarei algumas, que tiram, que
diminuem algo de vaticínio, pode ser vinda visível. Eu estou me prendendo hoje ao arrebatamento pelo tempo, mas tem vários itens vaticinais que tem que se cumprir. Muito bem. Então ele não vai beber de novo do vinho da videira, até que vai beber conosco esse vinho novo na glória do meu Pai. Ao sermos arrebatados, você conhece a palavra, seremos obviamente transformados, glorificados, iremos juntos. Todos nós teremos a mente de Cristo, crianças, adultos, não haverá diferenças sociais. Todos nós seremos iguais. Em glória estaremos ali e naquele momento ele vai entronizar a ceia. Vai nos receber e com a ceia virão os galardões. Todos nós receberemos galardões. Aí eu dizia, num certo estudo, e repito, eu não terei obviamente os mesmos galardões de Paulo, que lutou, que deu sua vida, e outros amados mártires apóstolos, mas eu terei a mesma alegria, o mesmo gozo, o mesmo contentamento, a mesma mente, o mesmo corpo de glória que eles. E nós nos alegremos e nos alegraremos, perdão pelo verbo mal colocado, e nós nos alegraremos com eles por estarmos na glória. Então lá não haverá nenhum tipo de pré-julgamento. Todos nós seremos iguais. Muito bem. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Conhecidíssima. Também essa leitura. Profecia vaticinal que tem que se cumprir. Mateus 24, do 38 ao 42. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé, lá veio o Nicodemo, desce daí, Nicodemo, sai daí, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será, assim também será, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra na terra, ficará na grande tribulação. Portanto, vigiai, 42, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 diz assim: irmãos, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda do Senhor para a sua igreja, as primícias somos nós, para a ceia das bodas, está aqui também. É o exemplo mor, cabal, irrefutável do arrebatamento. A vinda do Senhor não foi percebida, e assim também foi nos dias de dilúvio. Não perceberam, até que veio o dilúvio. Quando é que vai acontecer o arrebatamento? O dia e a hora não sabemos, mas conhecemos o tempo, a época, a geração, pelos acontecimentos. A Bíblia diz assim, que o povo, que o mundo, só vai perceber quando ocorrer o arrebatamento. Só vai entender quando isso ocorrer. Quando houver o sumiço em massa de muitas pessoas, crianças, enfim, em todo o mundo, em todas as nações, por ocasião do arrebatamento. Como Noé e como nos dias do dilúvio, o povo só percebeu quando veio o dilúvio. A comparação é essa. E o povo também só vai perceber quando vier o arrebatamento. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Em João Evangelho, muito conhecido, ou muito conhecida essa passagem. 5:43. Agora vamos lá. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus foi muito taxativo, foi muito categórico. Pastor, o que ele queria dizer? Veja o contexto anterior e posterior em casa, e você vai entender o que ele estava falando, e eu vou reforçar hoje. Eu vim em nome de meu Pai, aquele do qual saí do ventre, das entranhas. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome,
certamente o recebereis. Queridos, rapidinho, para que não percamos o tempo que é precioso, eu vou citar aqui alguns que vêm em seu próprio nome. Mas, pastor, são mais de 20. Tá bom, só vou citar 4, para não perdermos tempo. Russelitas. Russelitas. Quem são os Russelitas? Seguidores de Charles Russell. São os testemunhas de Jeová, que negam que haverá arrebatamento, que negam que esse reino é sempre eterno, virá e nos levará como primícias. Russelitas. Por que Russelitas? Seguidores de Charles Russell. Porque Charles Russell, ele pegou a palavra e a levou para a torre de vigia e ali traduziu a sua maneira. Adulterou, acrescentou, tirou e fez tudo o que lhe convinha fazer para estabelecer uma falsa doutrina. Ele veio em seu nome, veio. Muitos o receberam, muitos o receberam. Testemunha de Jeová quer ver o diabo e não quer ver Jesus. Porque eles têm pavor, não é? Houve uma pessoa que chegou a trabalhar conosco e, incrível, ela uma vez passaram para ela, me mostrou um meme, algo especificamente brincalhão, onde aos domingos um casal chega e lá dentro está uma pessoa olhando pelo olho mágico da porta e eles estão lá, testemunhas de Jeová lá fora. Aí o cara grita lá dentro, eu não vi nada, eu não quero ser testemunha de nada. Testemunha de Jeová, não. E ela foi, eu fui explicar para ela toda a heresia, mas foi difícil, irmãos, porque era uma pessoa já empedernida, envolvida com Charles Russell, a maneira dele, como ele queria, e foi difícil mostrar para ela que a Bíblia deles é falsa. Foi editada não pela Sociedade Bíblica do Brasil, não pela Sociedade Bíblica da Espanha, não pela Sociedade Bíblica do Japão, não pela Sociedade Bíblica da Argentina, bote nações aí todas, mas foi pela Torre de Vigia, uma falsa instituição. Estou falando isso aqui publicamente, que isso aqui é histórico, todos conhecem. Que mais? Tem mais alguém, pastor? Tem. Ellen White, autora do livro Grande Conflito. Quem são eles? Adventistas do sétimo dia. Já existem adventistas reformados da promessa, que já creem no arrebatamento. Mas o adventista do sétimo dia, ele não abre mão de um livro chamado Grande Conflito, de autora chamada Ellen White. E há um cidadão que eu não sigo, mas que eu, no seu login, por 3 vezes, o convidei para, na particularidade, entronizarmos um debate sem ser público, para não estragar quem ouve, e nem sequer resposta ele deu, porque ele tem uma equipe de assessores, ele é muito conhecido de Jô, falecido, de Gentili vivo, e ele é um arqueólogo de primeira linha, ele tem uma dicção espetacular, ele tem uma voz de locutor, mas ele é seguidor de Ellen White. E tudo que ele faz, irmãos, gira em torno de um grande conflito, adulterando, tirando. E quantos seguidores tem esse homem? E uma vez, há muito tempo atrás, já passou, eu tive que ser muito, deixa eu pegar um termo bom, bem propício. Carinhoso não é a palavra, é elegante, muito cortês com uma pessoa que aqui subiu, PG, e pregou em cima de um texto desse camarada. Ah, irmãos, quando ele desceu, demorou um pouco, eu digo, olha, você sabe o que pregou? Não, porque eu li, eu digo, tudo bem. Então depois vamos ao gabinete. Quando eu mostrei que o cara pregou o que o herege pregou, pastor, mas eu digo, não tem mais, você pregou a Bíblia adulteradamente. E bonita, palavra linda, mas irmãos, adulterada. Se você não tiver discernimento, você é envenenado. Tem veneno na panela, você pode ser e contrair uma infecção intestinal, uma comoção estomacal, e você vai ter um vomitar bíblico. O peixe vai te vomitar lá na praia.
Então nós temos que ter cuidado com o que ouvimos. Amém? Foi uma luta manter esse cidadão, e depois houve a questão do sítio, complicou mais ainda a situação dele com outras meninas de um famoso sítio, aí complicou mais ainda e enrolou o caldo. Mas já passou, já não está entre nós. Amados do Senhor, por isso que eu sou obrigado e sinto-me na obrigação de advertir esse povo. Tenha cuidado com o que você lê, com o que você ouve, discerna. Examine tudo e só guarde o que é bíblico, e só guarde o que é bom, o que te faz bem. Amém? Muito bem. E para concluirmos dentro desse tempo maravilhoso, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A nossa Mara missionária está equipada? Muito bem, missionária. Equipada é o óculos, tá, amados? Ela vai ler, claro. 2 Timóteo, missionária 4, 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 5. A fábulas. Obrigado, missionária, obrigado. Me perdoa que eu é que ouvi mal. Fábulas, você leu bem, corretamente, mas eu não captei. Perdão, o erro foi meu. 2 Timóteo 4, de 1 a 4, já muito bem lido esse texto pela nossa amada missionária. 2 Timóteo, conjuro-te perante Deus, falando com o homem de Deus, falando conosco que pregamos a palavra. Conjuro-te perante Deus e Cristo. O que é conjurar? Afrânio, eu te pego os pregadores, todos vocês, amados, queridos que aqui pregam. Eu conjuro vocês, eu com vocês, juro diante de Deus e os coloco diante de Deus e o seu Cristo. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra, como ela é. Insta, ou seja, insiste, quer oportuno, ou quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. É isso que estamos fazendo aqui hoje? É. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que são fábulas? Histórias com E minúsculo. Histórias que não têm fundamento bíblico, histórico, espiritual. Histórias inventadas pelo Charles Russell, pela Ellen White e por tantos outros. Eu vou citar mais um, Joseph Smith. Santos dos últimos dias. Joseph Smith, que disse que o anjo Moroni chegou com ele e disse: olha, Cristo não pregou tudo o que deveria, então você vai pregar o que eu vou te mandar. Os santos dos últimos dias, uma aberração, cujo herege é o senhor Joseph Smith. Mas deixa para lá, nós estamos aqui com a verdade, com a palavra, e quantos a recebem como vinda do trono? Senhor Deus, muito obrigado. Estaremos sempre exortando, instando, insistindo, quer oportuno, quer não. Se de repente, Pai, alguém pode pensar, poxa, mas citar, não, ninguém citou o nome completo de ninguém, mas nós citamos situações sim, quer seja oportuno, quer não, para que a palavra seja sempre em nós vitoriosa, sempre em nós cristalina, que essa palavra clareie e nos ilumine numa região tenebrosa chamada de mundo, dentro da qual nós resplandecemos como luzeiros no mundo, como pessoas que propugnam, que pregam, que vivem a palavra. Pai Santo, obrigado uma vez mais pela doutrina.
Vamos receber agora o teu ministério de louvor para uma forte salva de palmas ao nosso Deus. Glórias ao Senhor. Amém. A pastora já vem rindo. Amém.